Repertório. Ter repertório pode ser o que te diferencia de um artista mediano para um artista excepcional. Ter experiências com outras pessoas, outros lugares ou até outras culturas vai te ajudar mais do que você imagina. Esse sou eu. Sabe, sou artista e designer profissional há mais de 5 anos e hoje vou te contar um segredo que transformou minha vida como artista. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele no início desse ano, é como que faz bem pra nossa criatividade, pra nossa vida. A gente sair pra ver o mundo, ver novos lugares, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos jeitos de ver a vida. E eu não digo isso só olhar de longe, sabe? Ver por uma tela ou pesquisar sobre um lugar e tal. Mas estar lá, viver aquele momento, olhar as paisagens, olhar o ambiente, conhecer essas pessoas. E por que eu digo isso? Na primeira semana desse ano, eu fiz uma viagem bem súbita, eu não tava esperando. Eu viajei com a família da minha esposa, a gente foi pra cidade de Goiás, que é antigo Goiás Velho, aqui perto de Brasília. Acho que foram umas 4 ou 5 horas de carro, assim, com o carro cheio, né? E assim, foi uma viagem que eu tava com zero expectativa. Foi até na semana do meu aniversário, então, tipo assim, eu tava disposto pra ir e tal. Só que eu não tava com expectativa que aquilo ia ser uma parada que eu ia descansar, ou que ia me revigorar de alguma forma. Mas, cara, eu fiquei extremamente impressionado. Eu não sei se vocês já fizeram, assim, uma viagem de carro dirigindo, né? E é muito louco, assim, passar pelas paisagens, ver os lugares, ter que ficar atento, sabe? Porque você tá dirigindo, olhando pra pista ali, você não quer causar nenhum acidente, né? Então, você fica muito mais atento aos lugares, às cidades, aos nomes das cidades. E olhar, assim, as paisagens, ver as plantações, as árvores. Tem essas vilas que a gente vai passando com o carro, que às vezes são menores, outros são maiores, são cidades mesmo, e é muito louco como que uma simples viagem, e eu tô falando nesse momento só da ida, assim, de carro, né, como que passar ali umas 4, 5 horas vendo esses lugares me fez muito bem, e chegar na cidade também, ver uma cidade completamente diferente daqui, que é Brasília. A cidade de Goiás tem mais de 300 anos, e é uma cidade histórica, então, pra mim, que mora numa cidade que é nova, Brasília tem 60 anos, 60 e poucos anos, foi muito bom. Eu não tava esperando que ia ser tão bom e foi muito bom. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje enquanto eu desenho no meu sketchbook paisagens dessa viagem que eu fiz. Porque lá foi muito corrido, eu fiquei pouco tempo, então eu não consegui desenhar. E eu queria colocar isso no papel, eternizar isso no papel, né? E eu queria que você me acompanhasse enquanto a gente conversa e eu vou desenhando, passando algumas dicas pra vocês do que eu costumo fazer. Enfim, vai ser muito bom. Vamos lá. Antes da gente começar, como eu sempre falo, eu sempre vou falar das coisas mais importantes, é o planejamento. E aqui eu quero falar de referências com vocês. Não só falar, mas trazer referências físicas aqui para vocês, que eu comprei lá. Comprei esses 2 cartões postais lindos aqui, ó, dá para ver que é da Casa da Cora Coralina, de Goiás. Olha aqui, que legal, que lindo, desse artista aqui. E essas aqui vão ser as referências. São pinturas em nanquim, que eu achei muito legais. Dá pra gente tirar bastante coisa daqui. A primeira coisa que eu notei são esses espaços de respiro, esses espaços em branco que ele deixou. Por exemplo, aqui na parte dessa fachada aqui da casa, lá a gente tem aqui essa fundação, se não me engano são pedras, enfim. Tem outras texturas aqui, ele escolheu deixar em branco, justamente para ser o foco da imagem. A gente vê que as outras partes da imagem estão cheias de elementos. O céu também, se você parar pra ver, ele tá todo em branco, não tem nuvens aqui. Então eu vou seguir esse estilo, tentar simular essas escolhas que ele fez nos nossos desenhos, no meu sketchbook. A nossa outra referência, que é do mesmo artista, e a gente consegue notar as mesmas coisas, aqui é a cozinha, é dentro da Casa da Cora Coralina. A gente visitou lá, eu fui lá, só que não tem fotos, porque não pode tirar foto, porque é protegido por direitos autorais, por conta da família, né, um
escolha da família e, poxa, super compreensível. E aqui a gente vê as mesmas coisas. A gente tem um espaço em branco bem notável e o ponto de foco da imagem, que são essas panelas, elas estão mais rabiscadas, que é para onde a gente olha primeiro. Não vai dar para vocês verem, mas aqui eu tô em uma posição bem desconfortável. A câmera tá aqui na frente, enfim, eu acho que eu vou ter que achar uma melhor opção, um melhor layout para fazer esse tipo de filmagem. Eu queria falar com vocês sobre os materiais que eu vou usar. Eu vou usar esse sketchbook aqui, que eu ganhei no final do ano agora, de Natal, aniversário. Eu fiz só um desenho nele, que foi o desenho que eu fiz quando eu ganhei ele, que é esse aqui, e vai ser legal pra meio que estrear ele assim, em grande estilo. Então eu vou deixar ele aqui pra gente. Eu queria falar das canetas que eu vou usar. Eu separei essa caneta aqui Nankin, dessa marca aqui, Staedtler. Opa, não tá focando. Dessa marca aqui, Staedtler. Essa aqui não dá pra ver muito bem ali, mas ela é um 03, tamanho 03. Ela é bem simples, aqui ó, 03. Canetinha bem simples, bem legal, bem tranquila. Pra complementar ela, é outra da mesma marca, só que essa é 08, e a gente consegue ver aqui na pontinha dela. Ela é 08, da mesma marca da Staedtler, sei lá como é que fala o nome disso. Eu separei também essa daqui é da Unipin, que ela é um brush, caneta brush, meio que pra fazer uma firula, né? Porque nas referências é mais esses traços finos mesmo. Mas eu deixei aqui, canetinha brush, normal. Ah, outra coisa, as referências que eu usei vão ser de fotos, que eu e minha esposa tiramos lá, então vocês vão estar vendo essas fotos enquanto eu faço e eu vou estar conversando com vocês. Vai ser uma tarefa meio difícil, que eu tô numa posição bem desconfortável, esse papel tá bem longe assim do meu braço, eu tô com o braço tipo esticado, mas vai dar certo, Deus, vai dar certo. Então vamos começar. Essa aqui é a nossa primeira referência, tá mostrando para vocês. Eu vou fazer uma moldura aqui, primeiro para encaixar aqui no enquadramento e porque eu acho que dá um charme pro sketchbook, acho que fica bem legal. Vou fazer sem muito compromisso dela ser tipo assim perfeita, totalmente simétrica e tal. Não é esse o meu intuito. E lembrando aqui que eu tô fazendo isso aqui sem ter aquecido a mão, sem ter feito rascunho, então me desejem sorte. Mas é porque é como se fosse um desenho de sketchbook mesmo. Eu acho que meu intuito aqui é não ter tanto compromisso com a realidade. Assim. Eu vou começar aqui encontrando essas grandes massas. Eu acho que eu vou dividir essa página. Lembrando que eu tô numa posição também desconfortável. Ó o gato. Ô neném, dá licença. Pra eu gravar, até me perdi. Meio que eu vou só blocar aqui a torre aqui, a igreja, sem muito compromisso em ser perfeito, em ter as linhas perfeitas. Eu quero deixar essa torre maior do que está na referência para ela ter um destaque. Aqui dá pra ver bem claro, né, que a gente tem um ponto de fuga. Eu acho que só desenhar sem ter muito compromisso, tá perfeito, se não tá, é muito libertador. Pra mim é muito bom, é quase que terapêutico. Você só vai fazendo, sabe? E dá pra ir inventando coisa onde não tem, pilastro onde não tem. É engraçado que desenhar direto na caneta faz com que as nossas decisões precisem ser muito mais certeiras do que se a gente estivesse desenhando com lápis primeiro e tal. Isso é muito interessante. É uma das coisas que mais me ajuda a evoluir mesmo. Fazer as coisas direto na caneta. Até porque não precisa sair perfeito. Precisa sair só. Eu acho que é bom começar por aí. Ok. Essa blocagem aqui até que tá feita. Só aqui que eu gastei um pouco mais de tempo nessa parte. Uma coisa que eu tava pensando também é que esse tipo de esboço de arte, o papel principal dele é que você olha esse desenho e você lembre do lugar que você foi. Eu penso que é necessário sim você ter algum tipo de semelhança, né, com a realidade. Eu acho que não necessariamente se você fizer um desenho abstrato vai remeter àquele lugar que você visitou. Pode sim, óbvio, tudo depende. O meu intuito aqui é eu lembrar da viagem que eu fiz. Então, não necessariamente eu preciso fazer com que tudo seja perfeito ou eu tô proibido de errar, entendeu? Eu acho que é diferente, uma vibe diferente. Precisa ser um pouquinho mais leve. Legal que na referência a gente tem essa mesma igreja. Então eu vou meio que fazer assim, olhando pra referência também.
Aqui no fundo a gente tem essa montanha também. Eu quero fazer como se ela estivesse mesmo sumindo, assim, não dando tanto destaque para ela. Fazer ela com esses tracinhos bem finos, pontilhados, para que a gente não dê tanto destaque assim. O nosso olhar vai direto para a torre, então eu vou fazer ela mais escura. Como aqui a gente está chegando num fundo que está distante da nossa câmera, eu vou meio que fazer esses detalhes das casas bem, essas massas assim, para ficar difícil de entender, mas a gente dizer que tem coisa aqui. E daqui para cá a gente tem mais detalhes. E cara, para mim foi uma grande experiência assim, ver essa arquitetura diferente, essa cidade construída de uma maneira completamente diferente que é a minha cidade. Aqui é uma cidade, eu digo o centro histórico de lá, né? Basicamente composta por estradas que as pessoas andem a pé, porque é uma cidade muito antiga, né? Você não tinha carro, então ela é pensada totalmente diferente, assim, eu gostei muito disso. Essas árvores eu vou fazer ela como pontinho. Engraçado, né, que a gente tinha ensinado na escola que a árvore, ela é aquela figura com um tronco com dois pauzinhos, as folhas da árvore, como se fosse uma nuvem, só que na vida real não é assim, e pode fazer nas árvores de maneiras completamente diferentes, e a semiótica vai ajudar. E a gente tem umas pedras bem irregulares. E aqui eu quero aplicar um pouco de profundidade. Eu quero que essas pedras aqui do começo, de onde está nosso observador, elas sejam maiores e vão diminuindo. Também vou pensando assim um pouco nessa regra do design de pequeno, médio, grande, que é uma regra que ajuda muito a você ter formas mais interessantes, né? Para que você tenha uma forma mais orgânica mesmo. E eu usei mesmo assim minha liberdade poética nessas pedras aqui. Fiz elas mais redondas. Agora eu vou mais para os detalhes, colocar umas texturas nessas pedras mais daqui. E eu queria conversar um pouco com vocês. Fiquei muito feliz assim de ter visto esses lugares, essas paisagens, e me inspirou muito assim. Eu acho que eu voltei de lá. Não tenho certeza que eu voltei de lá um artista melhor, com muito gás, seja para gravar os vídeos aqui para vocês. Eu não sei, eu tenho essa impressão assim de que quando a gente sai, a gente viaja, a gente vê coisas completamente diferentes assim da nossa zona de conforto. Isso muda a gente, isso muda mesmo. Viagem, eu acho que é uma das coisas que mais a gente vai e sai mudado, sai outra pessoa. Ainda mais a gente que é artista, eu digo por mim principalmente, me deixa muito motivado. Em uma das igrejas assim antigas, tinha um museu dedicado a um frei, era um frei italiano, vai aparecer o nome dele aí que eu não lembro o nome dele, e ele era artista, se não me engano ele era professor de artes de universidade, e a gente foi na exposição dele, eu tirei foto de algumas das obras. Ele é super conhecido, eu não conhecia, né? Conheci ele nessa viagem e eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei super inspirado também para criar obras de arte de estilos diferentes. As obras que ele fazia tinham um estilo bem único dele e também ele navegava entre outros estilos. E se eu não tivesse saído aqui da onde eu moro, de Brasília, ido para lá, nunca ia ter conhecido ele, nunca ia ter conhecido outras pessoas também, que você vai trocando ideia com as pessoas, vendo os museus, e isso vai transformando você e te transformando num artista melhor, num desenhista melhor, porque isso te dá repertório, que é algo muito importante. E quando a gente é iniciante, a gente não tem repertório, a gente muitas vezes fica preso a um estilo só, e aí se você for fazer um estilo, sei lá, como esse aqui de nanquim ou de outra coisa, você fica perdido, porque você não conhece outras obras que têm estilos diferentes, de pessoas diferentes que pensam completamente diferente de você e que veem um mundo completamente diferente de você. E eu saí dessa viagem com a certeza assim de que ver o mundo nos faz artistas melhores, pessoas melhores, e eu fiquei muito motivado. Eu não tava dando nada pra essa viagem e aí tô aqui desenhando com vocês. Espero que você esteja desenhando também. Eu espero que eu tenha motivado você, primeiro, a sair da sua casa, se possível viajar, se não, ir pra um lugar que você não conhece, um bairro que você não é tão familiar, tirar umas fotos ou levar mesmo o sketchbook para você registrar esse momento em tempo real ali e colocar esses momentos no papel mesmo, sem muita pretensão de tudo tá perfeito, tudo tá igual na referência, mas que você guarde a memória. Aqui, por exemplo, se eu fosse refazer essa imagem, eu acho que eu faria bastante coisa diferente, mas é mais para que essa memória ela fique registrada, né? Pra mim é isso.
É isso, galera. Eu espero que vocês tenham ficado motivados para aumentar o repertório de vocês, para vocês saírem na rua, para vocês viajarem. Gostei muito de fazer isso, mesmo depois de já ter ido no lugar e já voltado. Para mim foi muito legal voltar, ver essas fotos, experienciar esses sentimentos de novo e colocar isso no nosso papel, no nosso sketchbook. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu achei interessante porque eu fiz ele sem rascunho, sem nada, sem muita coisa na cabeça. Então não ficou perfeito de longe, assim, tipo, tem vários errinhos, várias coisinhas, mas eu acho que isso dá um charme também diferente pro desenho. Foi bom testar coisas novas, eu espero que vocês testem coisas novas aí. Então comenta no vídeo o que você achou, dá like, compartilha. Eu quero saber um pouco da experiência de vocês com esses registros mesmo no papel, de lugares, de coisas. Eu amo ir pros lugares com o meu caderno. Então é isso. Tamo junto. Valeu!